Muito bem, essa é a demonstração para a gente entender melhor como é que funciona internamente essa operação de keylookup, né, que é um operadorzinho que a gente está analisando agora. Então, eu tenho um banco de dados aqui, o Northwind. Então, na pasta de scripts, existe esse banco de dados para vocês criarem, ou tem na internet, se vocês quiserem baixar. Eu aconselho que vocês utilizem essa versão que tem na pasta de vocês, com os scripts, porque a gente fez algumas modificações, tá legal? Então, por exemplo, eu estou usando aqui uma tabelinha chamada Customers Big, e eu vou ler uma informação de Company Name aqui, só para a gente usar nos nossos exemplos. Então, eu vou pegar o Company Name Customer ID aqui, 50 mil, legal? Então, é esse Franklin, blá blá blá. Eu copiei esse texto, eu vou colar aqui, que é o texto que a gente vai usar como base para a nossa demonstração, tá legal? Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar essa consulta e eu vou pressionar Ctrl L para a gente visualizar o plano de execução, tá legal? Então, nesse caso aqui já existe um índice por Company Name, vamos apagar ele. Para a gente fazer o teste, X Company Name on Company Customers Big. Muito bem, quero mostrar a falta do índice não cluster primeiro para a gente, né? Então, olha só, qual que é o plano de execução dessa consulta? Eu tenho um plano aqui que está executando a operação de Clustered Index Scan na XPK blá blá blá. Então, que é o meu índice Clustered. O que esse operador está fazendo? Eu estou varrendo a minha tabela para poder ler e retornar, para poder retornar a informação de apenas uma linha, tá legal? Que é o company name fulano de tal. Qual que é o problema disso? O problema é que eu vou ler a tabela toda para ler uma linha só, e o SQL já até está sugerindo aqui, ó, tá faltando o índice, blá blá blá. Então, que se você criar esse índice vai ter um impacto de 97,77% de performance. Então, vamos dar uma olhada quantas páginas de dados eu leria para poder executar essa consulta sem nenhum índice, ou seja, fazendo o scan em todas as páginas. Então, as informações de dados do SQL, né, das suas tabelas, ficam armazenadas em páginas de 8 KB cada uma. Tá? Então, as linhas da sua tabela estão armazenadas lá internamente em páginas de 8K cada uma. Então, vamos ver quantas dessas páginas o SQL teve que ler para poder retornar essa consulta. Então, eu vou ligar esse set statistics IO on, que vai retornar para mim quantas páginas de dados foram lidas, tá legal? Então, eu vou executar essa consulta, vamos ver o tempo e quantas páginas, né? Então, ela está rodando, 3 segundos já, 4, 5 segundos para retornar a consulta, tá legal? E eu fiz uma leitura de... Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Fiz uma leitura de 18.783 páginas. Isso é muita coisa. Lembra que eu falei que é 8K? Vamos ver em mega quanto dá isso. Select vezes 1024, eu teria em megabytes, certo? Não, vezes 8, desculpa, porque 18 mil páginas vezes 8K cada uma, então eu teria em kbytes, dividido por 1024, eu teria em megabytes, tá legal? Vamos colocar o ponto aqui para dar exato. Eu li 146 mega, provavelmente essa tabela tem 146 mega de tamanho, para poder retornar apenas uma linha, tá legal? Isso é muita coisa. Então está faltando o índice por company name. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou criar um índice por company name. Então tem o create non cluster. Então eu create um índice do tipo non cluster por company name, né, na tabela customers big. Vamos criar esse índice. A consulta está sendo executada. O índice, né? Vamos lá, terminou de criar. Agora vamos dar uma olhada na mesma consulta de novo. Deixa eu só alterar isso aqui para todo mundo. Beleza? Então, vamos ver o plano de execução dessa mesma consulta de novo. Olha só, agora a gente já está vendo um plano que faz o quê? Já faz o keylookup. Por que o keylookup? Se vocês viram no PowerPoint que eu acabei de mostrar, o keylookup nesse caso aqui está sendo necessário porque, olha só, eu estou pedindo 3 colunas. Customer ID, que é a minha chave do índice cluster, Company Name,
que é a minha chave do índice não cluster, e call1. Call1 está onde? Está no índice não cluster? Não. Então, o que ele tem que fazer? O lookup no índice cluster para ler a informação de call1. Como que você sabe que ele está fazendo isso, Fabiano? Se eu parar o mouse em cima de indexseek aqui, tem uma opção, vamos lá, uma propriedade chamada output list, que ele está falando quais as colunas que ele está retornando dessa operação de indexseek. Então, ele está retornando customer ID e company name. Só que eu estou pedindo o call1 também, certo? Está aqui atrás, estou pedindo o call1 também. Da onde que ele vai ler o call1? Vamos parar o mouse aqui em cima do key lookup. E aí a gente vai ver que ele, no output list do key lookup, ele está fazendo lookup para retornar a informação de call1. Tá legal? Quantos IOs vão ser necessários? Eu tinha feito 18.000, né, da outra vez. Vamos ver agora. Já rodou, né, foi bem mais rápido, 0 segundos. E eu fiz apenas 6 leituras lógicas. É importante mencionar que leituras lógicas e leituras físicas aqui, né, que são informações que o Statistics I/O mostra, leituras lógicas são leituras em memória e leituras físicas são leituras em disco, tá legal? Por enquanto, isso é o suficiente para vocês trabalharem com Statistics I/O. Então, existem algumas outras informações importantes, do tipo scan count, né, que é esse aqui, scan count, e read ahead. Legal? É o que a gente mais utiliza. A gente vai falar sobre isso mais para frente, em outros exemplos. Por enquanto eu sei que eu fiz 6 leituras lógicas. E assim, é uma diferença gigantesca, né, pelo fato de ter o índice não cluster. Né? Mas vamos tentar fazer o seguinte. Vamos simular as 6 leituras de páginas que o SQL executou. Tá legal? Para isso, eu vou utilizar um comandinho chamado dbcc page. O dbcc page com o dbcc page eu vou conseguir analisar internamente o que está gravado lá nas páginas de dados, tá legal? Então eu vou ler página por página para simular essas 6 operações de I/O que o SQL executou, para a gente ver como que ele fez isso internamente, né? Como que ele leu essas 6 páginas internamente quando eu rodei a minha consulta. Tá bom? Eu não vou entrar em muitos detalhes em relação ao dbcc page, como funciona, o que ele retorna, quais são as opções, o que você precisa passar. Isso fica para uma próxima, para um treinamento específico de internals, e aí a gente provavelmente vai falar sobre o dbcc page com mais detalhes. Tá bom? Por enquanto, o que a gente precisa saber é que a primeira coisa que o SQL faz quando ele vai ler, vai fazer um index seek, ele parte do indexseek da minha raiz do índice cluster. Reparem que no ícone, olha só o ícone, que interessante. O ícone de indexseek, eu tenho como se fosse um índicezinho aqui, né, balanceado. Então eu tenho a raiz e depois os níveis intermediários ou folha. Então é exatamente isso que o SQL está fazendo. Então a partir da raiz, ele vai navegando pela árvore balanceada do meu índice. Ok? Vamos simular isso. Então, para simular isso, eu preciso descobrir qual que é a página raiz do meu índice. Ok? Eu chamei o índice de ixCompanyName. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na sys.sysindexes e eu vou ler a coluna root, tá legal? Que tem a informação justamente, tem um hexadecimal com a informação da página, tá legal? Raiz, página root, tá bom? Desse índice específico. Eu estou chamando essa coluna root, estou passando como parâmetro de entrada para uma procedure, uma function, que eu criei, que chama fnexA2dbccpage. Eu vou ler as 2 colunas aqui, ó, só para vocês verem o que isso vai retornar. O padrão, né, o que está gravado lá, é um hexadecimal. E nesse hexadecimal aqui, eu tenho que fazer a conversão, né? Pego os 4 caracteres, mais 4 caracteres, mais 4 aqui. E aí, porque o sistema de arquivos do SQL, o Windows, usa aquele formato de Little Endian para poder converter, eu tenho que colocar 2 caracteres para a esquerda, depois 2 para a esquerda. É uma confusão só de dbcc page. Para eu não precisar perder tempo, ficar toda vez fazendo isso, o que eu fiz? Eu criei uma function que já faz isso para mim, já me retorna o comando dbcc page e pronto, acabou. E aí o que eu faço? Ctrl C aqui e Ctrl V aqui para eu poder executar a minha consulta. Beleza? É isso que a gente precisa. Então, se eu rodar o dbcc page, ele vai me retornar essas informações aqui.
tá legal? Então, algumas informações do DBCC Page, por exemplo, aqui está vendo em Messages que não veio nada. Ele só exibe quando eu ligo um trace flag chamado 3604. Então eu vou ligar esse trace flag, vou rodar essa consulta, essa DBCC de novo, e aí reparem que agora eu tenho mais informações aqui, alguns hexadecimais e tal, mas não vem ao caso. O que vem ao caso agora é que eu estou no nível raiz do meu índice e X-Company Name, que é o meu índice não cluster, tá legal? E o que eu tenho de informação aqui? Tenho uma série de informações interessantes. Primeiro, eu executei a primeira leitura, né? Página raiz. Então, o primeiro I/O está aqui. O que eu já consigo reparar aqui? Eu consigo reparar que as informações estão ordenadas por Company Name, tá vendo aqui? E que é a minha chave do meu índice não cluster. Eu tenho o ID da minha página, eu tenho o ID do arquivo, eu tenho o nível, nesse caso E2, né, que é o nível raiz, e eu tenho qual que é o ID da página filho, ok? Child Page ID. E eu tenho também Customer ID. Lembra que eu disse lá que a chave do índice cluster faz parte do índice não cluster? Tá aqui, ó. Tá aqui, a informação vem gravada aqui também. Tá legal? O que a gente está procurando? Bom, nós estamos procurando pelo nome, qual que era o nome lá? Deixa eu copiar isso aqui. Estamos procurando pelo Frankenvencer. Então deve estar no F. O que o SQL faz? Ele pega o F aqui, está ordenado, né? F está entre nulo e A? Não, está mais para frente, né? Está para frente de B, para frente de C, para frente de D, para frente de F, FA, né? De FR, não, está para frente de FR, Fran aqui, Fran C. O SQL vai tentando identificar se a informação que ele está pedindo está na página da frente ou na página de trás. Quando eu acho a informação que eu quero, ele vai lá e pega a página filho e navega pela próxima página, né? Na próxima página. Então eu imagino que esteja nessa próxima página aqui. Eu não sei, eu sou horroroso de calendários, eu não sei qual que é o mês 12, não, mês 12 eu sei porque é meu aniversário, mas mês 8, por exemplo, eu não sei. Eu tenho que ir desde o comecinho, janeiro, fevereiro, para descobrir qual que é o mês 8. Então me fala sempre o nome, que senão eu não sei. E é a mesma coisa com o alfabeto. Eu não sei qual que vem antes do outro. É a vida, a gente segue a vida assim mesmo. Então eu imagino que o NK, o K está depois, né? Então essa informação do Frankens, nossa, eu arrumei um nome perfeito aqui, né? Frankenversand. E está nesse ID. Vamos confirmar aqui. Vamos lá. Vamos executar então a segunda leitura. Aqui. Muito bem. Achamos o fulano e aí a gente está procurando por ele. Começa com 0242. Então, 0004. Então, o que eu estou procurando está entre 00 e 04, certo? Então, nessa página aqui eu tenho as informações de maior que esse até esse. Então, nessa página eu vou ter a informação que a gente está querendo, né? Então, eu vou até copiar aqui, ó, deixar no clipboard. Vamos fazer a terceira leitura, tá legal? E aí, vamos lá, 024. Não, tá no antes, né? Isso, eu peguei o errado. Vamos voltar. Eu disse que estava aqui no 04, não, né? Eu estou procurando no 02, eu deveria ter pego esse aqui, ó, 8203. E agora vamos procurar pelo 0242, é o ID 5000, né? Tá aqui, ó. Quando eu chego no nível folha, olha só, já estou no nível folha do meu índice não cluster. O que eu tenho? Eu tenho a informação da chave, mais a chave do índice cluster. E aí agora o que eu preciso? Eu tenho informação de Company Name e Customer ID, mas eu preciso de informação da coluna col1 também. Eu vou fazer o lookup. O lookup começa da onde? Começa da raiz do nível, raiz do índice cluster. Então eu pego esse 50.000 e vou fazer o lookup. Tá legal?
Começo essa operação de novo a partir da raiz, dessa vez, da XPK Customer B, que é o meu índice cluster. Então vamos gerar o DBCC Page para a raiz. E aí eu vou executar a quarta leitura. Então agora eu vou procurar pelos 50.000. E aí 50.000 é maior ou menor que nulo? É maior. É estranho falar sobre nulo, mas nesse caso é maior. É menor ou maior que 33.000? É maior. É menor ou maior que 66.000? É menor. Então quer dizer que ele está aqui na página 33.000. Então vamos pegar esse child page ID. Muito bem. E aí vamos lá. Customer ID, ele vai fazendo a mesma pergunta até chegar no 50.000. E aí aqui, tá entre 49 e 50. Então tá nessa página aqui. Fiz a quinta leitura lá. Lembra que Logical Read estava 6? Então a gente vai para a sexta leitura. E aí a gente acha aqui Customer ID igual a 50.000. Tá aqui no slot 20, eu tenho informação de todas as colunas. Vamos expandir aqui. Tenho informação de todas as colunas da minha tabela, inclusive da coluna qual um que eu estava solicitando. Tá legal? Então a gente simulou as 6 operações de I/O de uma operação de key lookup. Tá legal? Muito bem.